Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje é dia de falar das leituras de maio. Maio foi um mês muito bom no que toca a leituras, foi tudo entre as 4 e as 5 estrelas. Portanto, vamos lá falar destas maravilhas literárias. Vou começar por um livro físico. Eu li 3 livros físicos e mais alguns audiobooks. Vou começar por um físico da minha Julia Quinn. O número 4 da série dos Bridgertons, Romancing Mr. Bridgerton, que na edição de Portugal se chama A Grande Revelação. Que maravilha! Este quarto livro não se fica nada atrás dos primeiros 3. Nós temos aqui a história de um dos irmãos, de um dos Bridgertons, o irmão que, à data da história, no início da história, está solteiro, portanto, pretendentes não lhe faltam. Já sabem como é que funciona com esta série dos Bridgertons. Isto passa-se no início do século XIX, mais precisamente 1820, exatamente 1824 e vai até 1825. Nesta altura, o que é que as pessoas faziam? Bailes, muitos bailes para tentar casar os rapazes solteiros com as raparigas solteiras, tentar ali arranjar matrimónio, bons casamentos, eram todos e todas, sobretudo as raparigas, mais queriam, arranjar ali um bom pretendente, um rapaz que lhes agradasse e que fosse de famílias de bem. E é um pouquinho também o que nós temos aqui, não é? É uma relação amorosa que inicialmente não se fazia prever, pelo menos para os seus, ou melhor, eu ia dizer pelo menos para os seus protagonistas, mas eu acho que não se fazia prever para as famílias deste Colin e da sua pretendente, a Penélope. O Colin novamente, é um dos irmãos, é o terceiro irmão, não é? Porque eles têm os nomes por ordem alfabética, portanto o Colin é o terceiro irmão, está solteiro, ele tem uma amizade muito boa com uma rapariga que é solteira, chamada Penélope. A Penélope já deveria estar casada ou noiva, algo assim, mas não está. Não está, e a família, a mãe parece já ter perdido as esperanças de conseguir que a filha arranje um bom noivo, mas nós vamos percebendo que ela tem ali um fraquinho pelo Colin, aquilo não é só amizade, e a relação entre eles vai se desenvolvendo de uma forma que eu achei muito castiça, muito engraçada, muito envolvente, gostei muito da relação deles. Mas o que eu mais amei neste quarto livro foi o foco num segredo que existe desde o primeiro, sobre a identidade da Lady Whistledown, que é uma mulher, que ninguém sabe exatamente quem é que ela é, uma mulher que escreve crónicas há anos para o Society Papers, não é? Ela tem uma coluna de gossip, de calhandrice sobre várias personalidades da sociedade londrina, e ela escreve uma coluna regular para esse jornal, muitas das vezes a contar segredos, que ela fica a conhecer de alguma maneira, sobre pessoas que querem manter esses segredos, não é? Às vezes diz mal, chama nomes às pessoas, enfim, tudo muito na base da calhandrice. E no início de cada capítulo, e eu acho que já acontecia isso nos outros 3, pelo menos em alguns já acontecia, no início dos capítulos há, bom, neste que eu abri agora não tem, mas muitos deles têm a crónica da Lady Whistledown. Tem uma historiazinha sobre determinada personagem ou personagens a calhandrar sobre os últimos acontecimentos da sociedade. E nós vamos ficar a saber, depois de muitos suspensos, nós vamos ficar a saber nesta obra quem é a Lady Whistledown. Olha, e é fantástico, é maravilhoso. Adorei este quarto volume. Não tenho o 5º volume para ler, não sei se vou comprar o livro físico ou se vou ler no Kobo, como é que vou fazer, mas que eu vou continuar com esta série, vou de certeza. E depois fiquei a saber que existem, acho que são 2 livros dedicados exclusivamente à Lady Whistledown e às histórias dela e às calhandrices. Olhem, e fiquei a babar pelo resto das obras da Julia Quinn. Quero ler tudo, não só da série dos Bridgerton, mas dos Rockaby, algo assim. Há mais, para além dos Bridgertons. Portanto, olhem, gostei muito. Depois,
Continuando, vou falar de um audiobook que não tem nada a ver com os Bridgertons ou com a Julie Quinn, uma história chamada I Let You Go, da Claire Mackintosh. Na edição de Portugal chama-se Deixei-te Ir, mas está escutada em Portugal. Nós temos aqui uma história, isto é um livro de ficção, é um thriller. Temos aqui um mistério, temos aqui um acontecimento, logo no início da história, uma criança que morre atropelada, um menino. E quem atropelou, o condutor, fugiu, abandonou o local, nunca se entregou. Então nós vamos ter a polícia a fazer investigação, e passa-se muito tempo, eles estão a fazer investigação e nunca conseguem chegar a lado nenhum, nunca conseguem realmente identificar ninguém, um suspeito sequer, nada. E temos, por outro lado, uma mulher que a história nos dá a entender que será a mãe dessa criança que está a fazer o luto pela perda do filho, uma mulher que abandona a cidade onde vive e vai para um local mais afastado, um estado diferente, me parece, já não me lembro assim dos pormenores, mas para uma zona muito, muito, muito afastada da sua residência, isto após a morte desta criança, e há ali algum mistério com a vida e com a personalidade, com esta personagem. Ela depois arranja uma casa para ela, vai continuar a trabalhar, faz uma vida muito discreta, ela acaba por se envolver romanticamente com um homem, e nós vamos tendo a vida desta pessoa, desta mulher, e a investigação criminal, as duas coisas. Até que há vários twists and turns, há vários acontecimentos que nos levam a questionar quem é que matou a criança, quem é que ia a conduzir, o que é que aconteceu exatamente no dia em que esta criança morreu tragicamente atropelada. Quem é esta mulher, o que é que se está a passar exatamente, e é muito, muito interessante. Eu fiquei agarrada à história do princípio ao fim. Gostei muito do desenvolvimento das personagens envolvidas, gostei muito de saber o que é que tinha acontecido exatamente, as coisas fizeram sentido, foi uma história que eu gostei muito, muito, muito de acompanhar e que recomendo imenso. Depois, mantendo-me aqui nos audiobooks, também uma história de ficção trágica, chamada In an Instant, na edição de Portugal, Num Instante Tudo Muda, de Suzanne Redfern. Nós aqui temos uma história narrada por uma rapariga que morreu. No início da história, a família dela e amigos estão a fazer uma viagem, vão de férias, só que a viagem, o percurso até ao destino corre muito mal, há um acidente, há um veado que se atravessa no caminho, o carro, caravana, acho eu, onde eles seguiam, despista-se e a rapariga morre. E depois, a partir daí, é ela que nos conta a história. Ela vê os que estão vivos, os que sobreviveram, e vê o que é que eles fazem, o que é que eles dizem, como é que se comportam. Isto foi num contexto de muito mau tempo, havia uma tempestade de neve, ele está no meio do nada, havia muita dificuldade em conseguir ajuda, e as pessoas ali no meio da tentativa de sobrevivência acabam por revelar os seus verdadeiros caráteres, não é? É sempre assim. E nem toda a gente se comporta de forma humana, de forma civilizada, e volta e meia há quem tenha apenas interesse em salvar a própria vida e que se lixe o resto. É muito interessante acompanhar a história até ao momento em que realmente eles conseguem salvar-se e conseguem pedir ajuda, o que é que acontece entretanto, as pessoas que se separam, o que é que acontece com cada uma delas, e a vida desta família, destas pessoas, destas personagens, após serem salvas, como é que elas lidam com o que aconteceu, com a morte dos que partiram, com as lesões físicas que ficam e com o facto de que nada volta a ser como era. Há pessoas que sofrem mais as consequências do acidente, outras sofrem menos. E como é que cada uma destas pessoas lida com a nova realidade, porque de facto, como diz no título, num instante tudo muda. Gostei muito de acompanhar esta história e de uma forma geral gostei muito do princípio ao fim, das personagens e da história e do comportamento, porque é interessante ver, não é? Esta é uma história de ficção, mas o comportamento humano está ali muito bem retratado, eu acho.
Só fiquei ali um bocadinho de pé atrás sobretudo numa fase inicial, quando acontece o acidente, em que a narradora morre, não houve grandes relatos de sofrimento por parte dos pais. E fez-me imensa confusão ela descrever como é que a mãe dela se comportou e não havia ali pelo menos, chorar em cima do corpo da filha morta. Nem na fase do impacto, não é, de morreu. Estou a constatar que morreu, acabou de acontecer. Acho que partiram logo para vamos tentar sair daqui, como é que saímos daqui, como é que pedimos ajuda? Estamos gelados, vamos morrer congelados, como é que nós saímos daqui? E acho que essa parte não foi realista, pelo menos não há, ao longo da história, motivos para acreditar que aquela mãe não iria sofrer com a morte da filha. Não há grandes relatos de choque perante a morte e de desespero, de dor. E isso achei muito estranho, essa parte achei muito estranho, mas tudo o resto eu gostei bastante e foi uma leitura 4 estrelas. Sex. Eu vou falar aqui de uma novela gráfica que eu amei. Isto é tão lindo. A Casa, de Paco Roca. Eu li esta obra para o projeto da Ana Lopes, da minha querida Ana Lopes, Maio AG Espanhol, ou seja, o projeto que a Ana desenvolve durante o mês de maio, em que nos convida a ler literatura espanhola, literatura de autores espanhóis. Paco Roca é de Valência, portanto encaixa-se. Foi a primeira obra que eu li deste autor, a primeira, espero que de muitas, não tem mais nenhuma na estante, mas tenho que resolver essa situação, porque amei. É um livrinho muito pequenininho, mas não se deixem enganar, porque isto é um livro muito grande, é uma história belíssima, chama-se A Casa, como eu referi. E que casa é esta? É a casa de um homem que faleceu, e um homem que deixou 3 herdeiros, uma filha e 2 filhos, que já são homens feitos, mulher feita, não é? Já têm a sua vida, têm as suas casas, já todos têm casa, emprego, e nenhum deles mora perto desta casa que acabam por herdar. E passado muito tempo do pai falecer, eles lá se juntam os 3 na casa, que tem tantas memórias para eles, memórias de infância, olhem, fazem limpezas, resolvem aquilo que está para resolver, porque entretanto a casa esteve fechada há tanto tempo, está tudo muito sujo, as janelas já não funcionam bem, os torres já não abrem, há ali problemas com a canalização, enfim. Não é? Casas que estão fechadas há muito tempo começam a degradar-se. Então eles vão resolver esses problemas e, no fundo, o que eles precisam fazer é dar ali uma solução para aquela casa que não pode continuar fechada eternamente. Ou algum deles fica com a casa, não é? Compra a casa aos irmãos, porque são os 3 herdeiros, ou vendem-na, não é? Com tudo o que isso implica a nível emocional, porque é casa de família. Mas eles não estão propriamente muito interessados em manter a casa, em ter essa despesa, ter essa preocupação com uma casa extra, porque têm a sua casa e esta casa, como eu disse, não fica perto da residência deles, fica muito longe, não dá jeito de lá ir, enfim. E nós vamos acompanhando esta relação entre os 3 irmãos, nota-se que são personalidades muito distintas, com vidas muito diferentes, e cada um está a lidar à sua maneira com este luto e com a necessidade de fazer tratar destas burocracias que tem que ser quando perdemos os progenitores, não é? E somos herdeiros. Temos mesmo que nos esforçar a tratar destas questões, porque as casas não podem ficar eternamente fechadas. E olha, é uma história muito bonita, muito tocante, há aqui muita nostalgia. Eu acho que para as personagens e para quem lê também é mesmo muito bonita. A certa altura, um dos irmãos, o mais novo, creio, conhece um senhor que era vizinho do pai dele e que era amigo do pai dele, e também dá assim uma achega relativamente aqui a algumas situações com a casa, com um limoeiro, creio. Enfim, eles vão recordando as coisas e vão partilhando memórias e temos aqui imagens de como era quando eles eram mais crianças, enfim. E eu fiquei a história toda a torcer para que um deles decidisse ficar com a casa. Olhem, só o que eu tenho a dizer. Foi uma história muito, muito, muito bonita, 5 estrelas, sem sombra de dúvida, maravilhoso, olha, gostei muito. Sex. Dentro do mesmo projeto de ler autores espanhóis, literatura espanhola, eu li Filho,
de Alejandro Palomas, um autor espanhol, de Barcelona, que é também o autor da obra Mãe, que eu li no ano passado. Quem segue aqui o canal com mais regularidade talvez se lembre de eu ter falado dessa obra, do Mãe, que é uma obra, para mim, 5 estrelaças, do princípio ao fim, que eu amei a escrita do autor, amei a história, o desenvolvimento, aquela intensidade dramática toda de todas aquelas personagens, adorei, super recomendo. Então, depois de ler essa obra, eu coloquei, agora no início do ano, O Filho, na minha lista de 25 livros para ler em 2025. E agora, com o projeto da Ana Lopes, eu decidi tirar este livro da estante, fazia sentido, não é? Para ler. Esta história não tem nada a ver com a história do Mãe, são personagens com vidas muito distintas, não tem nada a ver. E aqui o foco, de facto, é mesmo no filho, uma criança. Um menino, que eu já não me lembro, o Gil. Não sei se é assim que se pronuncia, é melhor eu não dizer o nome. É uma criança. E o foco aqui é o filho e a relação com o pai e o mistério em torno da mãe. Portanto, nós temos aqui uma criança que frequenta a escola, uma criança que vive com o pai, e a certa altura a professora percebe-se que ele tem assim um comportamento um pouquinho estranho, não brinca como as outras crianças brinca, tem ali uma obsessão com a Mary Poppins. Eu já não sei se ele diz que é a Mary Poppins ou se ele quer ser com a Mary Poppins, é algo assim, mas é muito obsessivo. E a professora começa a achar aquilo um pouco estranho. Ela fala com o pai, pronto, depois surge ali um certo mistério em torno do paradeiro da mãe. A mãe não vive com eles, o pai insiste que ela está fora, a trabalho, ela é hospedeira de bordo, então ele diz que ela está... No do pai, algo assim, mas pronto, está fora a trabalho. É essa a versão oficial, é isso que ele diz também ao filho. Mas já está fora há muito tempo e o filho nunca fala com ela, nem por telefone, videochamada, nada. E volta e meia recebe umas cartas escritas, dirigidas a ele, umas cartas da mãe. Enfim, mas é tudo assim um pouquinho estranho. E nota-se que a criança vai lidando com esta ausência e com esta falta enorme que a mãe lhe faz da melhor maneira que consegue. Então ele cria um pouquinho assim um mundo imaginário que envolve a Mary Poppins, para tentar lidar com o sofrimento que no fundo nós percebemos que ele sente. É uma história muito ternurenta, muito bonita, é tocante porque nós percebemos que o pai faz o que pode, ele também está a sofrer e ele não sabe como há de ajudar o filho, então em vez de o sentar e falar abertamente, ele acaba por se afastar emocionalmente e o filho acaba por não se sentir nunca o à vontade para falar com o pai, perguntar pela mãe, esclarecer as coisas. Eu senti que era o pai a tentar proteger o filho a tentar proteger o pai, porque via o pai volta e meia a chorar, às escondidas, e o filho não queria magoar o pai, enfim. É muito bonito. E nós vamos nos apercebendo exatamente o que é que se está a passar com esta família, porque a professora, ao perceber-se que passava-se assim qualquer coisa estranha, pede para a criança ser vista pela psicóloga da escola. E ele vai fazendo várias consultas com ela. O pai acaba lá por autorizar, apesar de não estar muito receptivo a isso, mas ele acaba por autorizar que o filho veja a psicóloga e ela, pronto, em conversas com ele vai-se apercebendo de muita coisa e nós, leitores, vamos nos apercebendo de muita coisa. Não é um mistério por aí além, o que aconteceu realmente à mãe, qual é a situação real com a história da mãe, não é de todo, não é assim um suspense que fica até ao fim, nós conseguimos perceber, mas acho que o objetivo também não era esse, é mesmo falar aqui de relações familiares, falar de amor e transmitir-nos sentimentos maravilhosos, e é uma história mesmo muito tocante. Gostei muito. Não superou o Mãe. O Mãe, não sei se é por esta personagem ser uma criança, mas não, acho que não passa por aí, não sei. Talvez por ser uma história muito fininha, eu queria um pouquinho mais. A história senta-se toda nesta questão do psicológico da criança, da forma como ele está a lidar com a ausência da mãe e exatamente o que é que aconteceu e as interpretações, as leituras que vão sendo feitas e a forma como nós vamos percebendo pouquinho a pouquinho, página a página, o que é que se passa no seio desta família realmente.
Mas a história do Mãe tem mais personagens, tem mais drama, drama na vida de adultos, então para mim encheu-me mais as medidas, mas mesmo assim esta história é muito bonita e a escrita de Alejandro Palomas é irrepreensível, é um escritor mesmo a ter em consideração. Tenho pena que as obras dele não sejam mais faladas cá em Portugal e tenho pena também que esta seja a última obra que eu consigo ler em português. Agora, se quiser continuar a ler as obras deste autor, tem que ser no original. Não sei se eu vou fazer, mas talvez, porque gostei mesmo muito, gosto muito deste autor. O audiobook seguiu-se If You Tell, A True Story of Murder, Family Secrets and the Unbreakable Bond of Sisterhood, de Greg Olson. Na edição de Portugal chama-se Não Contes a Ninguém, e é uma história de true crime, portanto é uma não-ficção, e conta-nos os crimes, basicamente é isso, os crimes cometidos por uma mulher, Michelle, como é que ela se chama? Michelle Notek, mas ela era tratada por todos por Shelley, como se ela fosse uma querida, que não era. Era e é, porque ainda é viva, a senhora ainda é viva, um verdadeiro monstro, que tirava imenso prazer e que se dedicava às horas do dia em que estava acordada a maltratar toda a gente à sua volta e a torturar física e psicologicamente várias pessoas, acabando por matar pelo menos 2 delas. Então vamos por partes. A Shelley teve 3 filhas de pais distintos e a história, a maior parte da história é já com as 3 filhas nascidas. Ela acaba por acolher em casa uma suposta amiga, uma moça muito boazinha, muito simpática, muito querida, que fica desempregada. Ela era cabeleireira, foi assim que elas se conheceram, elas tornaram-se amigas e ela acaba por a acolher lá em casa, supostamente como uma boa samaritana. Pouco tempo depois de a acolher em casa, a tortura física e psicológica começa e esta mulher sofre horrores. Eu acho que ela acaba por conseguir fugir a certa altura, mas era uma pessoa muito obediente. Esta amiga era muito obediente, mas ela a certa altura, depois de tanto sofrimento, ela acaba por fugir, mas a fuga não acaba por não ser permanente. Ela acaba por voltar para a casa da Shelley, onde ela vive com as filhas. O marido está lá há pouco tempo e ela sujeita a tanta tortura física, a tantos trabalhos forçados, que esta mulher acaba por ir definhando fisicamente e acaba por chegar a um ponto que já não tem qualquer hipótese de fugir porque fisicamente não está capaz e acaba por morrer. Claro que esta morte é ocultada, ela diz às filhas que ninguém pode saber de nada, elas não podem contar a ninguém, porque coisas más vão acontecer se elas contarem a alguém o que aconteceu. E as filhas, com medo, porque também não têm por onde ir, acabam por calar, horrorizadas, porque as filhas não são como a mãe, mas acabam por calar. A história repete-se com um homem de 50 e tal anos, que ela acolhe também em casa, o Ron. No princípio ela era uma simpatia, ele até chamava-lhe Shelley Dear. Ela acolhe-o muito bem, corre tudo muito bem, mas durante um curto período de tempo. A partir daí são trabalhos forçados, ele era obrigado a trabalhar imenso, trabalhava ao frio, na rua, despido. Ela tinha uma opção qualquer com eles andarem despidos, não lhes permitia usarem roupa. Ele trabalhava imenso, era sujeito a torturas, masoquismo mesmo. Ela era muito masoquista, ela tirava muita satisfação de torturar as pessoas e incutir-lhes imenso sofrimento físico. Imenso sofrimento ao ponto de lhes dar banho com lexívia, queimá-los. Ele, a certa altura, tinha os pés muito queimados, muito empolados. As pessoas iam-se degradando fisicamente de uma forma horrenda. E nós temos ao longo desta obra o relato dos pormenorzinhos todos do que ela fazia. Porque a certa altura ela foi a tribunal, foi condenada, cumpriu pena, quanto a mim uma pena bastante leve, bastante curta, tendo em conta as atrocidades, mas eu acho que também não havia assim provas que levassem a uma pena mais longa. Acho que talvez tenha sido isso. Era mais testemunhos. Eu já não me lembro o que é que eles encontraram dos corpos. Honestamente, já não me recordo muito bem. Mas, basicamente, é uma personagem, um monstro. Uma personagem daquelas pessoas que nunca deviam ter nascido.
horrenda que causou muito sofrimento às filhas. O marido acabava por dizer que sim a tudo. Tudo o que ela queria, ele dizia que sim. Tudo o que ela dizia que ele tinha que fazer, ele fazia. Até que ele acaba também por ser condenado por um crime, por um homicídio. De um sobrinho, um adolescente sobrinho da Shelley, que também ficou a viver um período de tempo lá em casa. E a vida dele também acabou muito, muito, muito mal. Porque depois ela, a partir do momento em que as pessoas viviam lá em casa, apercebiam-se do que se passava. E ela não queria de forma nenhuma que eles fossem à polícia contar o que se passava lá, porque ela sabia bem o que é que estava a fazer, não é? Ela sabia que era crime, portanto ninguém podia fugir. E o que as pessoas queriam mais era fugir. E ela certificava-se de que não fugiam, ou se fugiam, eram apanhados. E sendo apanhados havia consequências. Olha, uma história horrenda. Foi muito difícil de ouvir o audiobook até ao fim, porque não há ali... não há pausas na tortura, no relato da tortura. Maus tratos, levados ao extremo, mesmo de coisas que só pessoas horrendas, sem amor nenhum ao próximo, sem empatia absolutamente nenhuma, podem fazer. Nunca nos é dado um nome para aquilo que ela tem, um diagnóstico, não é? De um psiquiatra, por exemplo, mas eu diria sociopata, psicopata, narcisista é quase um elogio, ela vai muito além de narcisista. Ela é horrenda, é uma personagem horrenda e Gregg Olsen pegou nas informações todas que havia, falando com as filhas, sobre esta mulher e sobre este caso, e escreveu esta obra, If You Tell, porque ninguém podia contar nada, não é? Não contes a ninguém. Estavam todos proibidos de contar o que quer que seja. Enfim, olhem, para quem gosta desta temática de true crime, para quem não se deixa impressionar facilmente, uma obra que eu recomendo imenso. Depois, por fim, What Happened to You? Qual é o título completo? É Conversations on Trauma, Resilience and Healing, do Dr. Bruce D. Perry com a Oprah Winfrey. Existe tradução, existe uma edição portuguesa que se chama O que é que lhe aconteceu? Conversas sobre trauma, resiliência e cura. Esta obra funciona como uma entrevista. A Oprah Winfrey faz-lhe perguntas. Este psicólogo, psiquiatra, terapeuta, por aí. A few moments later. Estou aqui a ver, é pedopsiquiatra e neurocientista. Ela faz-lhe perguntas, fala também um pouquinho dos traumas dela e ele vai respondendo e vão interagindo assim, com base na experiência dele com pacientes em concreto. Pacientes que sofrem traumas, mesmo passado muitos anos, décadas por vezes, da situação que causou o trauma, seja isso traumas de infância, como abusos, seja isso ter ido para a guerra, portanto já no início da vida adulta, e passado várias décadas as pessoas continuam a sofrer com esses traumas, porque volta e meia relembram as situações que viveram e questionam-se porque é que eu ainda estou a sofrer com isto, já passou tanto tempo, já passaram anos. E ele explica-nos, é muito, muito, muito interessante para quem tem gosto em saber mais sobre o cérebro, a forma como o nosso cérebro funciona, para quem tem gosto nestes casos relacionados com psicologia e psiquiatria, as explicações que ele dá para porque é que uma criança que sofreu abusos de um homem na infância, porque é que anos mais tarde reage mal a um homem, também um indivíduo de sexo masculino, mas que não lhe faz mal nenhum, não é? Que até demonstra empatia, um professor, e reage muito mal a essa pessoa que não lhe fez mal nenhum, porquê? E perceber que usam o mesmo perfume, ou o mesmo desodorizante, o cheiro é o mesmo, e o cheiro daquela pessoa que não lhe fez mal nenhum vem trazer memórias do passado de trauma. E qual é a explicação científica para isso, não é? Consoante a zona do nosso cérebro onde estão alojados as memórias, os traumas, etc, etc. Olha, achei muito, muito, muito interessante. O papel aqui da Oprah Winfrey é fazer esta ponte, não é? Para não ser só ele a falar das histórias de uma forma monocórdica, ela vai fazendo as perguntas e vai dando também a sua achega com base na sua experiência pessoal, da sua infância, porque ela tem uma infância de trauma, de abusos sexuais, e também fala muito da escola que ela fundou, alguns em África, a escola só para raparigas, e dos traumas que essas raparigas também pelo qual também passaram. Olhem,
foi uma forma... É uma forma muito interessante de saber mais sobre as coisas horríveis que acontecem às pessoas e como é que as pessoas podem ou não podem superá-las. É muito, muito, muito interessante. Foi um mês, como eu disse no início, fantástico. Só leituras 4 e 5 estrelas. Livros de ficção e de não ficção. Estou de coração cheio. E agora espero não demorar tanto tempo a gravar o resumo de leituras do mês de junho, do mês de junho, porque junho está quase a acabar. Espero conseguir fazer isso no início de julho. Da vossa parte, só quero que me contem o que é que já leram destas obras, se já leram alguma coisa aqui, e o vosso feedback relativamente a este vídeo. Comentem, subscrevam se ainda não fizeram, partilhem este canal com os vossos amigos e amigas que gostam de leituras e gostam de ouvir falar sobre livros. E nós vimos num próximo vídeo. Beijinhos, boas leituras, até ao próximo vídeo.